Oi, pessoal, eu sou a professora Larice. Essa é a continuação da nossa aula de Introdução aos Micro-organismos, nossa última parte, parte 4, parasitas. Bom, vou falar bem rapidamente sobre os parasitas. A gente vai focar mais na parte da resposta à agressão que eles causam. A parasitologia, ela é muito complexa, ela é muito grande. A gente tem três grandes grupos de parasitas, que são os eumintos, os artrópodes, ectoparasitas e protozoários. Eumintos, basicamente, são os vermes, como está na imagem. Protozoários, né? As amebas, enfim. E os artrópodes, carrapato, piolho, mosca, fazem parte aí desse grupo. São agentes muito diferentes entre si, então, em questão de estrutura, composição antigênica, localização do hospedeiro, então é uma estrutura muito complexa, tanto é que a gente não tem vacina para parasita, porque eles realmente têm uma mudança antigênica muito grande. Muitos têm ciclo biológico próprio, né? Então, às vezes, eles precisam até de um hospedeiro intermediário para terminar de se reproduzir. Tem uma composição antigênica muito variável. Um exemplo por exemplo, um dos ciclos de vida a gente tem o tripomastigosta, formas amastigotas, né, do Trypanosoma cruzi, enfim. Os ectoparasitas são conhecidos como artrópodes. Os principais que a gente tem são as pulgas, carrapatos, piolhos. Os protozoários, os principais são o Plasmodium falciparum, né, aquele que causa malária. Toxoplasma gold, causa toxoplasmose. Trypanosoma cruzi, que causa doença de Chagas. São os principais protozoários. Eumintos, a gente tem Schistosoma mansoni, Tênia, Filaria hepática e Enterobus vermiculares, que causam as verminoses. E a gente tem também a questão da resposta aos protozoários. Resposta a protozoários, dentro desse grupo de eumintos, protozoários e ectoparasitas, a principal resposta é a fagocitose. Os eumintos, como eles são muito grandes, né, para serem fagocitados, a principal resposta que a gente tem é pelo sistema complemento ou mesmo por opsonização de anticorpos e células como os eosinófilos. Os parasitas, eles acabam se adaptando ao hospedeiro e eles, com o tempo, acabaram desenvolvendo várias estratégias de evasão da resposta imune. A gente não tem nenhuma vacina contra a parasita por causa dessa variabilidade genética que eles apresentam, e as respostas imunológicas são inúmeras. Bom, basicamente, eumintos e protozoários têm muita variação na estrutura e bioquímica, porque eles apresentam diferentes formas. Então, quando a gente tem uma resposta imunológica para um tipo de forma do parasita, ele acaba, né, mudando a forma durante o ciclo de vida normal dele e a resposta já não é mais tão eficiente. Então, o que a gente vem buscando, na verdade, que o sistema imunológico tenta é sempre induzir uma resposta adaptativa, que é uma resposta mais específica para funcionar melhor contra esses parasitas. A defesa contra protozoários intracelulares ela é muito semelhante à das bactérias intracelulares que a gente já viu nas outras aulas. Então, basicamente, imunidade inata para parasita, protozoários é a fagocitose. E o macrófago e o eosinófilo fazem muito isso. Protozoários intracelulares que vivem dentro das células, a gente tem ativação por T helper 1, né? Então, a gente tem resposta adaptativa por linfócito T CD4 do tipo T helper 1. Tem liberação de citocinas pró-inflamatórias, como interferon gama, que faz o quê? A ativação de macrófago. Então, a gente tem esse caminho aqui, que o T helper 1 libera interferon gama, que ativa um macrófago. E para eumintos, que são os vermes, a gente já não tem T helper 1, a gente tem T helper 2. O T helper 2, ele é um linfócito TCD4 que induz produção de anticorpos pelo linfócito B, principalmente da classe IgE. Esses IgEs, eles são anticorpos que fazem opsonização ou que se ligam na superfície de células como eosinófilos e mastócitos. Então, o anticorpo IgE, ele se liga nessas células, eosinófilos e mastócitos, e quando essas células encontram o parasita, encontram o euminto, elas acabam aí liberando vários grânulos citotóxicos que levam à perfuração da membrana celular desse euminto e ele vai sendo digerido de pouquinho em pouquinho e morre, como nesse vídeo. Então, aqui eu tenho um verme e essas bolinhas que vocês estão vendo são eosinófilos.
E eles estão sendo atraídos, parece formiguinha, né? Estão sendo atraídos aqui para o verme, porque esse verme está recoberto de opsoninas, de anticorpos, que é algo que a gente não consegue ver, mas a gente consegue ver as células trabalhando. Então, isso é um exemplo de resposta contra parasitas. Como os parasitas eles têm muitos antígenos, então eles acabam usando essa mudança antigênica para fugir do sistema imunológico. Protozoários podem, por exemplo, viver dentro de células, como por exemplo o protozoário que causa a malária, que fica dentro da nossa hemácia. Quando ele está se reproduzindo, aí ele acaba, levando à destruição dessa célula, da hemácia, e levando à lise, sei lá, aquela anemia severa, porque ele se hospeda dentro dessa célula. Tem também a questão do estímulo de linfócitos T reguladores, então eu tenho aí alguns parasitas que conseguem estimular linfócitos T reguladores. Para quem não lembra, os linfócitos T reguladores diminuem a atividade dos outros linfócitos. Então, o parasita ele causa uma imunossupressão. Com isso, eu não tenho fagocitose, não tenho liberação de reativos lá do fagolisossomo, enfim. E a imunossupressão, que é a manipulação da resposta imune do hospedeiro. Então, o parasita ele consegue deixar o hospedeiro imunossuprimido e não tem tanta resposta das células imunes. Bom, gente, o parasita basicamente é isso que a gente vai ver muito rápido, porque ele acaba não entrando aí muito nas áreas de atuação de vocês. Mas, para quem tiver interesse, o ABAS tem um capítulo que fala só de micro-organismo, é o capítulo 16, da edição 8, e tem também capítulo 15 da edição 6. Muito interessante, a gente tem aqui um outro material complementar que também ajuda vocês, se vocês tiverem curiosidade. Cada parasita tem seu ciclo de vida, então é muito complexo a gente falar de cada um. Então é isso, ficamos por aqui. Essa foi a introdução aos micro-organismos.